Olá, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje vamos falar do caso do menino Eduardo dos Santos Lopes, que chocou o país no ano de 2012. Eduardo foi espancado e teve seu corpo mumificado. Comia, só ficava de joelho no banheiro o dia inteiro, na hora de manhã até na hora de sair pra dormir, só tirava ele pra dormir. Deixava ele de castigo no banheiro? É, de joelho e ainda com as Fica mãos pra muito cima. emocionada por ver uma cena dessa, uma coisa dessa. Só quem é mãe para saber o que passa. Que é difícil. Tem tantas pessoas que quer ter filho e não tem condições, dá para alguém que tem condições, mas não fazer uma judiação dessa, né? Lembrando a todos que o objetivo do vídeo é apenas narrar os fatos baseados em artigos e vídeos sem desrespeitar a vítima e os envolvidos no caso. Eduardo nasceu em 19 de julho de 2003, filho de Madalena, que era dona de casa na época, e o pai chamava-se Disseu, funcionário de uma loja de construção. Eduardo era o terceiro filho de 5 irmãos. Moravam em um barraco improvisado próximo a um lixão no distrito de Perus, região noroeste de São Paulo. A casa tinha apenas um banheiro e 2 cômodos. A sala era pequena e servia também de cozinha. E o quarto, onde dormiam os pais e as crianças. Os 8 membros da família dormiam compartilhando apenas uma cama de casal e uma beliche. Ainda muito novo, Eduardo e seus irmãos foram tirados de seus pais por um abrigo infantil através de denúncias dos vizinhos que relataram que a mãe torturava as crianças. Ao investigar mais a fundo, o abrigo tirou as crianças do convívio dos pais. Eles permaneceram neste abrigo por aproximadamente 2 anos e eram frequentemente visitados pela mãe, ela com o interesse de ter os filhos de volta. Na época, Madalena estava sozinha e desempregada. Ela vai assim atrás de Disseu, pai de Eduardo, para que eles reatassem o casamento, pois assim passariam a imagem de uma família minimamente estruturada e em condições de obter a guarda das crianças. O abrigo fazia uma série de estudos sociais para avaliar a possibilidade de devolver as crianças para a família. Então, durante o período em que o abrigo realizava esse estudo e acompanhava a adaptação das crianças, Madalena e Disseu demonstrava pais carinhosos e solícitos com seus filhos, ganhando assim a autorização de levá-los de volta para casa. No entanto, todo o carinho não demorou muito para mudar. Em relatos dos próprios filhos, a mãe os batia com qualquer objeto que estivesse em mãos, correntes, cabos de vassouras e até mesmo panelas. Ela batia em todas as crianças, sem distinção de nenhuma, e era também constantes os castigos em que deveriam ficar em uma pequena área de serviços, de joelho e com mãos e cabeça para cima durante longos períodos, onde não podiam abaixar se não apanhavam. Uma tia das crianças, irmã de Madalena, disse que em certa ocasião viu ela enfiar uma agulha embaixo das unhas das crianças até sangrar por pura maldade. A filha mais velha, que na época tinha por volta dos 13 para 14 anos, fugiu de casa para morar com um vizinho para fugir das torturas que sofria pelas mãos da própria mãe. Em 5 de julho de 2012, a polícia recebe uma denúncia anônima onde denunciava que um casal havia matado o próprio filho. Seguindo a denúncia, os policiais se dirigem até o local de trabalho do denunciado e, por surpresa, era Disseu, pai do menino Eduardo. Ao ser abordado, os policiais o questionam aonde está o garoto Eduardo, o qual foi citado na denúncia, e ele rapidamente responde que o filho estaria morando na casa da avó em uma outra cidade. Os policiais assim o instigam que os levem até a sua casa para conversarem com a mãe para ver se ela lhes confirma a história.
Chegando na casa, a mãe foi questionada e acabou por entrar em contradição com a história contada pelo marido. De uma forma assim muito confusa, ela não soube dizer aonde estava o menino Eduardo, disse que ele havia desaparecido. Num cômodo diferente da casa, no mesmo momento, Disseu estava sendo pressionado pela investigadora, que dizia que já sabia onde estava o garoto. Isso fez finalmente confessar, e ele acabou por dizer: "Eu não tenho culpa de nada. Até falei para ela não bater no garoto." Acabou por entregar que a criança havia sido enterrada ali mesmo no quarto. Diante assim da confissão do marido, Madalena enfim confirmou a história e mostrou o local exato onde havia enterrado Eduardo, embaixo da beliche onde dormiam seus irmãos, e disse que o corpo estava enterrado ali já havia exatamente 4 anos. Os bombeiros foi assim acionado para a retirada do corpo. Claro, está coberto até para não chocar, os policiais decidiram jogar esse cobertor aí para preservar, né, a imagem. Mas a criancinha está aí, debaixo desse cobertor, e como ela foi enterrada dentro de um saco onde tinha cal, o corpo foi preservado. É uma imagem muito forte, muito chocante, é uma verdadeira múmia, né? É uma múmia. Está em estado de, enfim. Na autópsia do corpo, foi constatado que o mesmo estava, de certa forma, mumificado, pois estava perfeitamente conservado. Na explicação dada pelos peritos, era que, devido às condições nas quais o corpo foi enterrado, envolto em sacolas plásticas, a umidade havia sido conservada e havia presença de cal no corpo, o que favoreceu o aparecimento da chamada adipoceira, uma espécie de cera formada por ação bactérias que hidrolisa gorduras encontrada no corpo. Foi através dessa conservação que foi possível, mesmo após 4 anos da morte, fazer um exame necroscópico e esclarecer melhor o que havia ocorrido no dia do crime. Os legistas, após examinar o corpo, constataram que havia uma lesão no ombro e ainda havia sinal de asfixia. Apesar de não ser possível determinar através do exame quais das duas tinha sido responsável pela morte da criança. Mas a perícia, sabendo do relato dado pelos pais do que aconteceu no dia do crime, chegou a uma teoria. O pai relatou que no ano de 2007, 1 ano e meio após os filhos serem devolvidos a ele pelo abrigo infantil, quando Eduardo tinha por volta dos seus 4 anos de idade. Na manhã do crime, Madalena, a mãe, havia chamado os filhos para levantarem mais cedo. Eduardo e um dos seus irmãos não obedeceram ao primeiro chamado da mãe, a deixando assim bastante irritada. O pai, por sua vez, decidiu então colocar as 2 crianças de castigo, onde elas deveriam permanecer no banheiro da casa, em pé, com as mãos levantadas e olhando para cima durante toda aquela manhã, sob ainda a ameaça de que, se caso abaixassem as mãos ou a cabeça, ambos apanhariam. O pai saiu para o trabalho, deixando as 2 crianças sob a supervisão da mãe. No horário do almoço, a mãe tirou as crianças daquele castigo para almoçarem. Nesse momento, o pequeno Eduardo teria caído no chão. Não se sabe ao certo se foi uma fraqueza por conta do próprio castigo ou algo ainda relacionado a um resfriado recente que ele ainda vinha se recuperando, ou os 2 juntos. Diante do ocorrido, a mãe, interpretando a situação como se o menino estivesse fazendo birra, começou a espancá-lo violentamente até o ponto do pequeno garoto ficar inconsciente. Foi onde o laudo necroscópico revelou que foi nesse momento que a mãe havia quebrado o húmero de Eduardo, osso longo da parte superior do braço, e que o garoto provavelmente havia desmaiado de dor. Após algumas tentativas falhas de tentar reanimar a criança, a mãe acreditou que ele havia morrido.
Com isso, colocou o filho em sua cama e disse para as outras crianças esperarem ali que ela iria chamar o marido. O pai estava no trabalho e, ao ouvir o relato da esposa do ocorrido, falou que não iria voltar para casa naquele momento e que à noite, quando chegassem, eles conversariam sobre isso. Quando voltou para casa, a mãe deu banho na criança com álcool e ficou ali aguardando o pai chegar. À noite, quando o pai chegou, acreditando que Eduardo estivesse morto, ou em uma outra hipótese feita pela polícia apenas para dar fim no menino, o colocaram dentro de uma mala grande e jogaram cal, acreditando que isso aceleraria o processo da decomposição e disfarçaria o cheiro. Mas, como relatou a perícia, o cal não ajuda na decomposição. Ele possui exatamente o efeito oposto, contribuindo para a preservação do cadáver. Foi onde aconteceu a mumificação. Por fim, colocaram a mala debaixo da beliche, onde dormia os outros filhos, e lá ela ficou durante vários dias. Vendo que o cheiro estava cada vez mais insuportável, a mãe enrolou o corpo da criança em vários sacos de lixo, jogou mais cal e o colocou de volta dentro da mala para tentar abafar o cheiro. A mala permaneceu debaixo da cama onde os irmãos dormiam por vários meses. A mãe chegava a ameaçar as crianças, segundo contaram posteriormente à polícia. Se eles contassem a alguém o que havia acontecido, eles teriam o mesmo destino que o irmão. Depois de quase um ano da morte de Eduardo, é que os pais decidiram enterrar o corpo da criança. A mãe então obrigou a filha mais velha a ajudá-la a cavar um buraco debaixo da beliche e ali enterrou o Eduardo, onde permaneceu até 2012. A teoria que a perícia chegou, que eu citei anteriormente, foi que a violência que fraturou o braço de Eduardo o fez desmaiar de dor. Porém, ao colocá-lo na mala, é que ele teria sido asfixiado e vindo a falecer. Ou seja, quando o pai chegou em casa naquela noite, a criança possivelmente ainda estava viva. Se tivesse sido socorrida, provavelmente teria sobrevivido. O pai foi condenado a 6 anos e 9 meses de prisão por ocultação de cadáver e tortura. A mãe foi condenada a 24 anos e 11 meses de prisão por homicídio qualificado. A guarda das outras crianças foi dada para uma tia materna, decisão que foi aceita pelas crianças por ter um vínculo afetivo com ela. E até hoje as crianças se encontram com a tia. Eduardo dos Santos Lopes teve sua vida interrompida aos 4 anos de idade por aqueles que deveriam amá-lo e protegê-lo. Em memória do pequeno Eduardo dos Santos Lopes.